Tarde, professor. Meu nome é Alejandro Martins de Freitas, eu estou cursando a matéria regular de SEO, né? E hoje eu vou fazer a apresentação do TP2 para você. Primeiro eu queria falar sobre os PDFs, te falar que o PDF que eu coloquei é SEO TP2 metodologia. Aqui eu tenho, tipo assim, todas as compilações e todos os resultados dos testes que eu fiz, né? E aí, a partir desses resultados, interpretando eles, aí eu tenho as respostas. E na parte das respostas que você às vezes pediu para modificar, eu coloquei que alteração eu realizei, né? Agora, indo para o código, né? Eu fiz no WSL, porque eu uso o Windows, né? E para fazer com o comando fork, o pip, para pegar o PID, nada funciona se eu não tiver no Linux. Porque funciona de forma diferente, né? Agora mostrando aqui, eu vou começar te mostrando pela questão um, né? A questão um, esse ponto C aqui da questão um, ele é o que você mandou mesmo, só que só com o sleep. E aí pra gente ver ele funcionando, a gente só dá um ponto barra, coloca aqui Q1, traço fork. E aí a gente vê, né, que espera 2 minutos e primeiro manda o processo filho e depois o pai. Agora vendo a segunda parte dessa primeira questão, deixa eu colocar aqui, questão 4.c. Esse aqui é onde a gente adiciona um fork, né, no processo filho, porque aí a gente vai ter o processo neto, né, que a gente vai pegar o processo filho e dividir ele também. E aqui tá o arquivo modificado, né? E agora o executado. Aí quando eu executo, né, primeiro manda do filho, do neto, depois manda do pai. Agora falando sobre a questão 1.5, né, que a gente vê sobre isolamento de memória, né, dos processos do pai e do filho, quando a gente vê aqui, eu realizei, né, botei o incremento, eu inicializei a variável i e botei o incremento dela em cada um dos processos, né. E aí quando a gente roda, né, a gente percebe que eles têm esse isolamento de memória, né, que eles têm a memória diferente e aí as operações são feitas separadamente. Essa é a memória aqui. E aí quando executa aqui, ó, a gente tem um incremento até o 1000 de um e depois tem um incremento até o 1000 de outro, mostrando que as memórias são diferentes, né? Bom, professor, agora falando sobre a segunda questão, primeiramente eu vou rodar o shell, né, que você mandou e fazer os comandos básicos. Deixa eu mostrar aqui. Ponto barra. Bom, quando a gente roda o shell básico, esses aqui são os comandos que você tinha pedido, né? O ls, o pwd e o who... aqui. Bom, todos eles, whoim, né? Todos eles estão funcionando bonitinho. O ext aqui também está funcionando. E aí agora para a segunda parte da questão, né? Que é onde a gente implementava aquele izinho pro processo ele rodar no background, né? E aí, deixa eu testar aqui. E aí, para você ver aqui as modificações. Shell 23.c. Aí aqui tem tudo, né? O lugar onde eu olho, né? Se tem o i, né? É esse aqui. E aí eu vou lá e ativo a flag do background. E aí eu tiro, né? Depois a flag que a gente estava usando para testar o background, né? E aí, quando eu vou executar esse programa, ponto barra é o q2-shell background. Quando eu executei dele, é o terminal normal, só que aí se eu colocar, por exemplo, o sleep e aí o 5, aí ele espera 5 segundos, né, pro terminal voltar. Só que agora se eu coloco o sleep, boto o 5 e a palavrinha para rodar no background, ele já vai direto. Eu já botei para ele mostrar, né, o PID do processo rodando no background e ele já pula direto que o processo ele tá rodando no background e agora eu posso usar o shell ainda, né, continuamente. Bom, falando da questão 3 agora, né, mas antes disso queria lembrar que na questão 2, né, o que a gente fez, o que a gente viu é sobre como agora a gente consegue fazer o multitarefas, né, a gente consegue estar executando várias coisas ao mesmo tempo rodando no background. Aí falando agora da questão 3 dos pips, né, é, vou mostrar aqui o, o, o arquivo que eu fiz. Pipes. Eita. Pipes.
NanoPipes Q3. C. Né? Aqui eu fiz duas funções auxiliares, né? Que é uma para colocar tudo em uppercase, né? Ou colocar tudo em maiúsculo, e a outra de reverter string. E aí eu faço com que os pipes eles conversem, né? E aí eles um mande pro outro, e aí leia e depois leia, aí coloca a string em maiúsculo e depois vire ela ao contrário. E aí a gente pode ver isso funcionando, né? Quando a gente roda o executável, e a gente bota o Q3 pipes aqui. E aí, né, se eu digitar qualquer string, deixa eu digitar, por exemplo, o exemplo que eu usei lá era bola, aí bota em maiúsculo, né, e inverte ela, isso utilizando os pipes, e aí qualquer coisa, tipo, computação, e aí gira tudo, né. Esse, em resumo, foi isso que a questão 3 estava pedindo. Agora falando da quarta questão, né, que a gente vai mexer com threads, eu vou rodar, né, os dois comandos aqui para poder falar sobre. O threads, os códigos são os mesmos que você mandou, então nem eu acredito que eu não preciso mostrar. E aí eu vou colocar aqui Q4 threads erro, que é o errado. Aí o contador global deu 100 e o 1.205 e tudo mais. E agora com o mutex ele roda e ele fica gravado, né, nos 2 milhões. Isso porque no primeiro, né, que é o que está com threads com erro, a gente não tem controle, a gente tem uma condição de corrida. E aí várias threads tentam incrementar, né, uma variável global ao mesmo tempo, e aí eles acabam sobrescrevendo os valores, e o resultado nunca chega ao 2 milhões, que é o certinho que tem que ser. E aí já com o mutex a gente muda isso, porque ele cria uma região crítica, onde cada thread pode acessar, tipo, como que eu posso falar? Pode acessar a variável uma vez, sabe? Ela fica. O lock, ele bloqueia as outras threads de acessar ao mesmo tempo. E aí não sobrescreve. E aí fica certinho, igual tá mostrando. E agora, só pra finalizar, né? Mostrar que eu subi a imagem, né? Eu criei o repositório do Docker e subi ele lá pra cima, né? Eu testei em outro computador puxar e deu certo. E aí eu vou colocar lá nos comentários, mas aí o repositório é esse aqui, Alejandro Martins, TP2 do BCC264, né? E resumindo é isso. Muito obrigado, professor. Espero que tenha sido bom o trabalho e que dê pra tirar uma nota boa. Valeu demais.